Dia a todos, bem-vindos ao workshop de respiração, em particular, e respiração infinita. Respiração infinita é uma técnica desenvolvida por mim, baseada em 30 anos de práticas e de experiências ligadas ao yoga, em particular a respiração, e à medicina Ayurveda. No início, lá atrás, eu comecei a minha vida como yogi, aprendendo as práticas de asanas, de pranayamas, tal. Mas me dei conta de que as escolas tinham como ponto de referência o esforço. A ideia era alongar o corpo. Alongar, alongar e alongar, abrir escala e coisas do gênero. Que é um trabalho precioso, né, em relação à mobilidade do corpo, líquido sinovial nas articulações, não só para tratar, mas para prevenir lesões e preparar o corpo para outras etapas da vida que vão surgir, artrite, artrose. Então, o trabalho com asanas é precioso, o trabalho de alongamento dentro da prática de asanas ele é fundamental nesse sentido. Mas existia uma lacuna, que era a respiração. A respiração, da forma como era colocada, ela era um apêndice, ela agregava um valor ao trabalho do esforço. E aí eu comecei a me dar conta e me veio um insight de pesquisar com mais esforço, com mais dedicação, à importância da respiração dentro da prática do yoga, não só da prática de asanas. E aí eu fui buscar os clássicos do yoga, Shiva Samhita, Sushruta Samhita, Ashtanga Hridaya, clássico do yoga e da medicina Ayurveda. E vi que existia um grande equívoco. Na verdade, a respiração que é o carro-chefe do yoga. Não só, e inclusive, para a prática de asanas. Então, usando um sutra, um ensinamento, o movimento que nós chamamos de asana, ele acontece dentro da respiração. De tal forma que o Patanjali, o grande mestre do yoga, ele diz que o alongamento é um relaxamento. Então, não é aquela ideia que nós temos de trabalhar com força, né? Um esforço exagerado para abrir escala, como existe em determinadas ginásticas, como ginástica de solo, o balé. O yoga vem de outro lugar. O alongamento ele é uma consequência do trabalho com a respiração. Ou seja, há uma inversão dessa polaridade, a quebra de um paradigma. E aí, nesse estudo, eu continuei me aprofundando e fui descobrindo o Tantra Yoga com relação à respiração. Eu reiniciei um estudo onde o foco da minha pesquisa era respiração, quer seja na prática de asanas, quer seja na qualidade do sono, quer seja no relaxamento e no próprio alongamento. E aí fui descobrindo outros autores, estudos que não são diretamente relacionados à respiração, como Sochart, o francês Sochart, que fala sobre diafragma, fala sobre respiração, e que é o criador, na verdade, da RPG. Depois, trabalhos também, técnicas desenvolvidas pelo mestre Osho, que são respirações mais catárticas, que têm o propósito de eliminar memórias do corpo, memórias de dor, memórias de sofrimento, memórias de medo. Eu compreendi que o conceito yoga não é propriamente uma técnica ou um produto indiano. A gente pode fazer uma comparação. Nós sabemos que os pilares da psicologia remontam a Freud, a Reich, a Jung. Então, nós não podemos dizer que a psicologia é alemã, ou é suíça, A psicologia surgiu com esses mestres e se expandiu, tornou-se uma coisa universal, sem fronteiras. O mesmo se aplica ao yoga. A ideia de que o yoga é uma coisa indiana, é um produto indiano, tem raízes na Índia, de fato, mas ela agrega outros valores. E aí, quem me trouxe essa quebra do paradigma foi Jung, por exemplo, que é um profundo estudioso do I Ching, e que usou a respiração orgone. Lá na frente, a respiração holotrópica, que tem origem na Alemanha, foi buscar no yoga também a respiração
outras técnicas de respiração. Então, mestres do Ocidente também beberam nessa fonte e quebraram o paradigma para que a gente compreendesse de forma mais ampliada o que é, de fato, a respiração e qual a importância que ela tem na nossa, não só na nossa saúde física, mas, sobretudo, na nossa saúde mental e energética mesmo. O que move, e aí voltando para o yoga, para um termo do yoga, que é o prana, a energia vital, o que move a energia vital é a respiração, o vaio, é a respiração. O propósito dos asanas e também dos pranayamas é mover essa energia vital, espalhando pelo corpo inteiro, através dos chakras, através do tecido fibroso, do sistema límbico cerebral, nervoso, enfim. Todo o sistema, colocando de uma forma, no olhar ocidental, sistema sanguíneo, sistema linfático e o sistema endócrino, está diretamente relacionado ao fluxo de respiração. Troca de gases nas células, as sinapses precisam de um fluxo de respiração contínuo, amplo, e é isso que o yoga oferta. Significa dizer que, a princípio, o começo do aprendizado dessa ciência chamada yoga consiste em reaprender a respirar, considerando que a maioria de nós respira mal, mesmo porque na nossa cultura ocidental a respiração nunca foi uma prioridade, nem para pessoas sedentárias, nem para atletas, ou enfim, para toda atividade física, a respiração nunca foi uma prioridade. Então, colhendo esses detalhes, esses elementos, me veio o insight de criar o que eu denominei de respiração infinita. Porque quando a gente amplia ainda mais essa pesquisa, nós vamos perceber que a conexão com outros níveis de consciência e talvez até com a espiritualidade, não a espiritualidade de forma a atender às religiões, o conceito de religião, mas no sentido mais amplo de se conectar com o universo, se conectar mesmo com o nosso planeta, considerando que o planeta também respira, a respiração ela não tem limites. O que se expande até para além da compreensão humana é a respiração infinita. Então, foi tomando como base esses elementos, e também os pranayamas do yoga, e, como eu disse, técnicas de mestres do Oriente e do Ocidente também, que eu colhi os dados para criar essa técnica voltada para o indivíduo leigo, mas, sobretudo, para praticantes de yoga, professores de yoga, convidar esses colegas para agregar um valor ao seu trabalho, um valor fundamental, que é a importância real da respiração no seu corpo, na sua respiração, no movimento da mente e, não poderia deixar de ser também, no sentido do estado de meditação, que não consiste propriamente em uma técnica. Na meditação não é uma técnica. A técnica te leva à porta da meditação. Mas o que te faz entrar na meditação, o que te faz acessar o estado de meditação, é, de fato, a tua respiração. Então, pegando todos esses ganchos, pegando todo esse estudo compreende uma vida, né? Porque assim, vão 30 anos nessa caminhada, e continuo lendo, continuo pesquisando, continuo aprimorando, e encontrei na pessoa de uma colega de trabalho, professora de yoga, também pesquisadora, também yogi, o estímulo para colocar esse trabalho em prática. Eu tinha que observar na sala de aula da prática de asanas e também no consultório, trabalhando com yogoterapia, a dificuldade das pessoas de respirar, principalmente no caso do consultório, quando elas acessam memórias de dor. Então, o indivíduo ele parece que sufoca na hora que ele acessa essas memórias. Isso no consultório. E nas aulas de yoga, percebia alunos fazendo um esforço sobre-humano para executar um asana, para ter alongamento, para chegar com as mãos no chão ou com os pés no teto, mas a respiração era encurtada, difícil de fluir nessa observação, né? E a partir daí eu observo que quando a gente respira menos, a gente se desconecta
do corpo, quer seja na prática de asanas, ou na prática, ou no consultório, num trabalho de terapia. A desconexão com o corpo, ela fica muito clara quando o indivíduo cerceia, quando ele faz uma cisão na sua respiração. A respiração encurtada desconecta você totalmente do corpo. Desconectado do corpo, só resta ao indivíduo se conectar com a dor. E aí ele entra na dor, e isso vai gerar um outro subproduto, que é o prazer em sofrer. Mas não é motivo, nesse momento, da nossa pesquisa, da nossa fala. Então, observando isso, antes de observar no aluno ou no cliente do consultório, observando isso em mim, no meu próprio corpo. Eu trabalhei muitos anos com massagem ayurvédica e desenvolvi, ao longo dos anos, uma capacidade sensitiva nas mãos muito especial. Toquei em milhares de pessoas. E aí eu observei, por exemplo, que quando você respira junto com a pessoa que está recebendo a técnica, tudo flui. Quando há uma dissonância na respiração, o toque causa dor, o corpo se fecha, causa compressão. Então, eu comecei observando isso na prática das massagens e recebendo massagem também. Comecei a perceber isso na minha prática de yoga. Tinha aulas que, no outro dia, parece que passou um rolo compressor por cima de mim. Eu me perguntava por quê? Por que isso acontece? E comecei, como eu disse, observando a respiração, principalmente a minha respiração. E aí vai surgindo as experiências de laboratório, né? E se eu fizer assim? E se eu respirar dessa forma? Então, foi realmente um laboratório onde eu usei meu corpo como cobaia e, de certa forma, o corpo do outro também. Eu cheguei na respiração infinita de forma teórica no estudo toda essa literatura desses mestres. E, de forma prática, durante o trabalho de massagem, de massoterapia indiana, em particular a massagem ayurvédica, massagem tântrica, massagem para gestantes, Yantra Sukra. Então, eu trabalhei muitos anos com várias técnicas de massagem, observando o toque e a respiração. A união, né, a cisão, a fusão da respiração com o toque. E aí me veio o insight de observar a respiração com o asana, a partir dessa primeira experiência, da experiência do toque com a respiração, me veio a curiosidade de observar a respiração com o movimento do asana. E eu percebi que a dificuldade era sempre a mesma. A dificuldade era a minha dificuldade de respirar de forma ampliada quando o corpo está sob tensão, um aperto do asana. Tem asanas que são difíceis de execução. Então, é por causa disso que causava dor. É isso que causava dor no meu corpo. Eu não conseguia respirar dentro daquele aperto, daquele suando frio dentro do asana. Então, eu me perguntei, e se não for assim? E se pudesse ser de outra forma? Se eu puder abandonar essa ideia de que eu tenho que chegar com as mãos no chão ou com o pé no teto? Se eu for fazendo isso de forma gradativa, com foco na respiração, o que acontece? A primeira coisa que aconteceu foi que as dores foram embora. E aí eu digo, então, o alongamento acontece realmente dentro do asana, dentro da respiração. De fato, consciente da minha respiração, não só meu corpo se alongou, mas se alongou de uma forma confortável, sem dor, e sem prejuízo da musculatura no outro dia, né? O rolo compressor que passou por cima. Então, eu comecei a observar, por exemplo, ampliando esse estudo, nas técnicas de massagem tântrica, que são massagens que lidam com a Kundalini, com a libido. O foco também é na respiração. Se eu respirar de outra maneira, o que acontece durante o encontro sexual? O foco, de fato, era compreender o que é respiração, fora do paradigma de que respiração é aquilo que nos mantém vivo. É a respiração involuntária. Mas se você observar, o diafragma, que é o grande músculo da respiração, ele tem essa capacidade de ter um movimento voluntário e involuntário. Então, é possível reeducar o diafragma. E reeducando o diafragma, eu reeduco a respiração torácica e a respiração abdominal. E, em função disso, eu trago relaxamento para os órgãos, para as vísceras.
Aí eu comecei a estudar anatomia. O que é esse tal desse diafragma? No livro, por exemplo, Anatomia do Yoga, do Karminov, ele disse que nós temos mais de um diafragma. Nós temos 3 diafragmas. Como? Mas o diafragma não é só um músculo, que é feito uma cúpula aqui na região do plexo? Mas o diafragma, os tendões do diafragma se estendem, por exemplo, até a musculatura do pescoço. Então, as tensões em pescoço, ombros, peito, podem estar relacionadas à incapacidade de expandir o diafragma. E aí, cifose cervical, que é a curvatura da coluna para frente, dor sem causa aparente nas costas, dor nas escápulas, dor no pescoço, dor nas pernas, também pode ter uma relação direta com o encurtamento da respiração, em particular com o encurtamento do diafragma. Então, vamos estudar anatomia. E aí eu me dediquei a estudar, ainda me dedico, a estudar anatomia para poder fundamentar isso de tal forma que tivesse uma explicação também científica, não fosse uma coisa, uma ideia solta no ar, o samba do crioulo doido. Isso tivesse uma explicação anatômica também. Juntando todos esses elementos do dia a dia, da experiência com aulas, da experiência das minhas práticas, da experiência em consultório, eu juntei tudo para criar essa técnica que eu denominei de respiração infinita. Dentro dela, nós vamos dar uma importância também à alimentação, por exemplo. É dito na medicina Ayurveda que cada alimento tem uma energia vital, um ojas. E isso vai ter uma relação direta com a respiração, certamente. A forma como você lida com a alimentação também pode criar tensões no seu corpo, ou pode liberar o seu corpo. Aí entra questões relacionadas à digestão, à evacuação, sobretudo a evacuação, que é um elemento importantíssimo na medicina Ayurveda. De tal forma que a prática da respiração infinita compreende trabalhos com respiração, sim, mas voltada para todas as instâncias, todos os momentos do nosso dia a dia. Não é para quando eu tiver 90 anos, tem que ser hoje, tem que ser para que atenda às necessidades diárias. Do ponto de vista emocional, a ansiedade, o medo, a angústia, a raiva. Do ponto de vista físico, a digestão, a evacuação, eliminar memórias de medo, alongamento e conforto no seu próprio corpo. Isso fundamenta a respiração infinita.